Evangelho de João, capítulo 5, verso 36, nós vamos ler 3 referências, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Agora, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 2, verso 4, 5 e 6. Essa é a nossa segunda referência. Diz assim o Senhor: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a dureza de teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E a última referência, por favor, abra em Efésios, capítulo 2, verso 8, verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Irmãos, naturalmente, vocês já perceberam que a palavra comum aos 3 textos que eu escolhi para que nós pensássemos neles nessa noite é a palavra obras. O que é que nós temos que entender e que liga estes 3 textos? Aproveitando a palavra do irmão, quanto à distribuição do Novo Testamento, a difusão da palavra do Senhor escrita em presídios, em escolas, em hospitais, em empresas, em quartéis, em tantos lugares. A palavra é um remo de um barco que leva o homem à salvação. A segunda parte desse motor que leva esse barco para frente, o segundo remo, são as obras. É impossível que nós sejamos salvos pelas obras. Jesus, em Evangelho de João, capítulo 5, verso 36, ele não diz que ele prega as obras como causa de salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos salvos pela graça, que isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie por obras, mas que Deus preparou de antemão boas obras para que nós as façamos. Então vamos entender o seguinte: nós não podemos polarizar, como muitos fazem, dizendo: quem faz as boas obras e acredita nelas para a salvação, está completamente errado. Não, não está completamente errado. Está errado se ele acha que isso vai lhe dar salvação. Porque a palavra de Deus afirma que não. Salvação do pecado é um gesto de Deus a nosso favor. Chama-se graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, eu sou salvo, estou salvo e serei salvo, que é uma coisa que eu gosto de falar sempre: estou salvo, serei salvo, pela graça de Deus. Ele olhou para mim com misericórdia, viu em mim o pecado, me percebeu um barro completamente apodrecido, e ele me restaura, ele me redime. Como é que ele faz isso? Pela morte de Jesus. Jesus morre na cruz, leva sobre ele os meus pecados, e eu percebo isso, e sou levado ao arrependimento pelo próprio Espírito de Deus, porque nós lemos isso em Romanos capítulo 2, quando Paulo adverte os romanos dizendo: acaso vocês não sabem que é a paciência, a longanimidade e a misericórdia de Deus que os leva ao arrependimento? Então veja, a obra de salvação é algo feita por Deus, em Deus, na nossa vida. Mas nós somos salvos para quê? Quem é salvo de alguma coisa e é salvo para alguma coisa. Eu sou salvo da condenação que o pecado trazia sobre mim.
Sou salvo da perdição, sou salvo da distância de Deus. Agora eu estou diante de Deus, mas estou diante de Deus para quê? Para fazer boas obras. Primeiro, nós temos uma informação de que Deus preparou as boas obras com antecedência para que nós andemos nelas. Então perceba, quando eu deixo de fazer as boas obras, eu peco de duas formas. A primeira é que eu não percebo. Eu não tenho a atenção necessária, eu não tenho o zelo necessário, eu não tenho o compromisso com o aprendizado, com o ouvido para dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Ou você acha que Deus não tem uma obra para fazer na vida de cada pessoa e através de cada pessoa? Não foi assim com Noé? Noé, eu estou a ponto de trazer a condenação a esse mundo. Faz uma arca, e eu vou trazer todos os animais para entrar nessa arca. É uma boa obra. Noé estava sendo levantado para isso. Davi foi usado para levantar o altar caído da casa de Israel, caído no ministério de Saul. Deus o levanta através da mão de Davi. Nós poderíamos aqui citar muitos exemplos de pessoas que foram levantadas para realizar as boas obras. Cada pessoa que vem ao mundo, diz a palavra de Deus, vem com um plano de Deus, até no lugar onde você nasceu e o tempo que você vai viver, porque Paulo, chegando em Atenas, conversando na praça com os filósofos epicureus e estoicos, ele diz no capítulo 17, no verso 26, Deus preparou o lugar e os tempos da habitação de cada pessoa. Então cada detalhe da minha vida foi pensado com antecedência. Eu recebo em mim um conjunto de boas obras que eu preciso praticar. Então o meu primeiro pecado é quando eu não percebo qual é essa boa obra. Irmãos, é necessário que nós estejamos atentos. A palavra de Deus diz que nos dias de Noé, eles não perceberam que o dilúvio estava chegando. Havia sinais. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Noé era pregador de um novo tempo. Noé contou para todo mundo que estava naquela cidade onde ele vivia, naquelas regiões ao redor, ele pregou a todas aquelas pessoas e ninguém esteve atento. Escrevendo, o apóstolo diz: não durmamos como os demais, porque vemos que a noite vai passando e é necessário trabalhar. Jesus disse em João capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então nós somos despertados pelo Espírito Santo para em algum momento dizer: Senhor, eu te louvo porque eu sou salvo pela graça. A boa obra não pode me dar a salvação, mas a salvação tem que ser a consequência de eu realizar boas obras. Então o meu primeiro pecado é não perceber qual é a boa obra que Deus tem para a minha vida. E como é que eu fico sabendo, Senhor, de que o Senhor tem algo para eu fazer, irmãos? É muito fácil. Pergunta e Ele responde. O Deus que fez a boca fala. O Deus que fez o ouvido, ouve quando você fala. Se você chegar diante do Senhor e disser: Senhor, o que é que tu tens para a minha vida? Ele vai te responder. Você pode fingir de besta e não gostei da resposta, vou perguntar de novo. E aí ele te responde de novo, aí você fala: eu não entendi a resposta de Deus. Porque você não quer fazer aquela boa obra. Porque normalmente as boas obras, elas trazem uma responsabilidade de deixar alguma coisa. E esse é o segundo pecado. Quando eu não deixo a minha vida velha para fazer aquilo que Deus quer de mim. Quando Deus chama Abraão, que na verdade não era Abraão, mas era Abrão, Deus tinha uma boa obra para a vida dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os palestinos serão benditos em ti. Os árabes serão benditos em ti, os chineses serão benditos em ti, os africanos serão benditos em ti, os aborígenas serão benditos em ti, todas as famílias da terra serão benditas em ti, mas sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Você tem que se
dispor de alguma coisa, você precisa se desfazer de garantias. A nossa alma, o nosso ego, ele precisa de garantias. Mais do que nunca nós queremos garantias. Eu quero um seguro de vida, porque se eu morrer eu quero ter um mínimo de conforto em imaginar que minha família vai ficar assistida. Eu preciso ter um seguro do meu carro, vai que alguém bate ou que alguém rouba. Eu preciso me cercar de um muro alto, e o muro é alto, mas não é o suficiente, eu preciso pôr uma câmera. Eu não confio apenas na câmera, eu ponho aquela corsetina, aquele arame farpado que vai em cima. Eu começo a me cercar de pequenas garantias. Apesar disso, os ladrões entram. Apesar disso, as seguradoras não pagam. Apesar disso, muitas vezes as pessoas que recebem um dinheiro de seguro de vida, o colocam fora rapidamente, estão em dificuldade depois, porque apesar de eu buscar garantias, a vida não me dá garantias. Por isso a Bíblia diz que o justo vive da sua fé, ele confia no Senhor. Então Deus, quando Ele te chama para uma boa obra, e você pergunta e diz: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ele responde para você, mas Ele vai tirar você da sua zona de conforto. Ele vai dizer, como disse Abraão: eu te mostrarei que você precisa confiar em mim. É interessante quando a gente estuda a vida, por exemplo, de José. Deus tinha um plano maravilhoso para José, ser o homem mais poderoso do tempo dele. Quando ele ascende ao trono do Egito e se torna o segundo homem na hierarquia, porque acima dele estava apenas Faraó, ele se torna, na verdade, o homem mais poderoso do Egito, porque sem o consentimento dele não se movia uma pedra no Egito. Faraó não fazia e não dizia nada, quem fazia e dizia era José. Então ele era na hierarquia o segundo, mas de fato ele era o primeiro. Mas para que ele chegasse lá, ele teve que abrir mão de estar na casa do pai. Ele teve que abrir mão do socorro dos irmãos mais velhos. Ele teve que abrir mão da sua liberdade de se tornar escravo de um Potifar. Ele teve que abrir mão do seu orgulho e ser jogado no cárcere. Ele teve que abrir mão da esperança que ele tinha naquele copeiro, que um dia poderia interceder por ele. Quando ele já não confiava mais em nada e em ninguém, apenas no Senhor, Deus o tira do cárcere e o coloca no trono. Podemos dizer o mesmo de Davi. Davi já era general, quando Deus faz com que ele perca todas as coisas. Ele perdeu o generalato, ele perdeu o apoio da coroa, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu todos os benefícios que ele havia ganhado como promessa por ter vencido o gigante, e ele se torna um fora da lei, e durante 14 anos ele é perseguido por Saul, e ele não tem garantias nenhuma. Ele vai morar com os filisteus, inimigos históricos de Israel, em algum momento. Ele aprende a confiar no Senhor, tanto que ele escreve aquele trecho maravilhoso, quando ele diz: olho para os montes. Saul havia cercado, não havia mais escape. Agora realmente Saul daria o bote e o pegaria, o mataria, que era o seu desejo. Ele diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Não tenho eu garantia, não tenho eu a quem estender a minha mão. Ele diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, quando Deus tem uma boa obra para que eu realize, a primeira coisa que eu preciso é: Senhor, qual é a boa obra que o Senhor tem para a minha vida? E o segundo é: eu tenho que estar disposto a abrir mão de qualquer coisa. Quando eu vou fazer a obra do Senhor, irmão, não acredite que Deus vai te dar um salário de garantia. Não acredite que Deus vai te dar um carro de garantia. Não acredite que Deus vai te dar uma saúde de garantia. Se Deus te chamou para evangelizar, você está com câncer, vai evangelizar. Se Deus te chamou para visitar e você está morrendo, não tem o que comer, vai com fome, vai se arrastando. Se Deus te deu uma boa obra para fazer qualquer coisa, visitar um enfermo, e você tem que ir a 30 quilômetros de distância, não tem quem te leve, não tem o carro, vá a pé. Faça a boa obra. Aquele que te chama te alcançará no tempo devido, e Ele mesmo realizará. A boa obra ela é importante porque Jesus explicou. Ele disse: as obras que eu faço testificam de mim, que foi o Pai que me enviou. Então as boas obras que Deus de antemão nos deu para realizar, e que Paulo, explicando em Romanos, diz que cada um será julgado pelas suas obras, se as assumiu e se teve coragem de abrir mão de algo para realizá-las, cada um vai ser recompensado
por essas duas decisões, em função do chamado, essas boas obras testificam de que você é de Deus. Quem sairia num domingo à tarde, depois do almoço, para pegar uma fila num hospital para visitar gente que ele não conhece? Quem se proporia a ficar um mês sem comprar refrigerante, pizza e juntar aquele dinheiro e fazer de oferta para uma obra missionária? Quem se importaria em visitar os presos? Porque nós ouvimos durante muitos anos aquela expressão demoníaca, bandido bom é bandido morto. Irmãos, se bandido bom é bandido morto, por que o Senhor nos mandou visitar os presos? Se bandido bom é bandido morto, para que os gideões vão levar Novos Testamentos para os presídios? Morto não vai ler Novo Testamento. O bandido bom é o bandido vivo que se converte a Jesus. O doente bom é o doente que é visitado pelo poder de cura, e ele é curado pelo poder de Jesus. Irmãos, o pecado não tem poder contra a igreja de Jesus. O diabo não pode. O diabo é a igreja que avança contra as portas do inferno, e o inferno não tem poder. Não há nada que possa barrar a igreja quando a igreja vira para o Senhor e diz: qual é a obra que o Senhor tem para mim? Nós temos nessa igreja gente para ser gideões. Nós temos nessa igreja pessoas para trabalhar nas missões como Antioquia, como Jocum. Nós temos pessoas nessa igreja para trabalhar em todos os movimentos que falam de Jesus, como por exemplo a DONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Nós temos, pastor, mas eu não estou vendo, mas o Senhor está, porque as boas obras foram preparadas com antecedência. Nós só precisamos abrir os nossos corações e dizer: Senhor, o que tu tens para mim? E o Senhor vai te mostrar e vai te capacitar, mas você vai precisar abrir mão. Pastor, o que é uma boa obra? A boa obra que testifica que eu estou debaixo da autoridade de Deus, de que eu estou fazendo, que a palavra que eu estou dando, que é o primeiro remo, a palavra que eu estou levando vem de Deus, o segundo remo testifica do primeiro. Ele abre portas. O que é isso aqui? Bala de goma. É boa? Quem conhece essa bala de goma? É gostosa? Irmãos, estou eu passando aqui no sinal, aqui, descendo a Avenida Úrsula Paulino, com a Dom João VI, no sinal ali em frente a GW. Vocês sabem onde é? Tem um rapaz, ele é especial. Ele fica ali vendendo algumas balas numa caixinha. E quando o ônibus passa e buzina, ele grita: "Ah!" Algumas pessoas que trabalham por ali já disseram para mim: nossa, pastor, o senhor não sabe como é que eu passo o dia, que ele grita o dia inteiro, todo mundo que passa buzina para ele, ele grita. E ele gosta do meu carro, não é? Ao contrário de algumas pessoas que a gente conhece, ele gosta do Fiat 147. E eu passo com o meu Fiat 147 ali, ele acha lindo o Fiat. Quando eu paro, ele vem, conversa, e aí eu sempre converso com ele. Essa semana eu precisava comprar uma peça para a Kombi, e o eletricista me disse: tem que comprar, é rápido. E eu saí, estava até preocupado, e o sinal amarelou, eu parei. Ele olhou para mim, abriu um sorriso, e ele já caminhou na minha direção. Eu disse: Jesus, vou ter que comprar alguma coisa, né? Já estou caçando a minha bolsa. Aí ele chegou para mim e falou: toma. Eu falei: quanto é? Ele falou: é presente. É presente? Por que você está me dando isso de presente? Porque eu converso com ele. Porque eu sorrio para ele. Porque eu dou atenção para ele todas as vezes que eu passo. A boa obra, o coração dele ficou tão transbordante de alegria. O coração dele ficou feliz, o coração dele se sentiu amado. E a forma que ele teve de dizer obrigado foi me dando um pacotinho de bala. Irmão, se eu entendo que eu recebi de Deus a salvação, se eu me alegro na salvação de Cristo, se eu sinto que eu fui perdoado, redimido de todos os meus pecados, os que eu cometi, os que eu estou cometendo e os que eu vou cometer. Porque a morte de Jesus não cobre apenas pecados que eu já cometi, porque eu nem tinha nascido quando Jesus morreu por mim.
O sangue de Jesus me cobriu de todos os pecados. Pastor, o senhor está dizendo que eu estou autorizado a pecar? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é uma possibilidade, porque eu e você ainda temos a nossa natureza adâmica. Nós ainda carregamos o nosso velho homem. O nosso velho homem é terrível. A Bíblia diz: façam morrer a vossa velha natureza. Todos os dias eu luto com a minha velha natureza. Todos os dias eu luto com a minha rebeldia. Todos os dias eu luto com a carne. Por isso Paulo diz que o Espírito, ele luta contra a carne, e a carne contra o Espírito todos os dias. Então é uma possibilidade. E se eu cair? Se eu cair, eu vou me levantar, porque o Espírito do Senhor vai me levantar. 7 vezes cairá o justo, e de todas o Senhor o levantará. Aleluia! Então se eu me alegro nisso, aleluia, glória a Deus, se eu me alegro nisso, eu sou grato a Deus, e eu só posso dizer ao Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e anunciarei a sua palavra. Aleluia! Irmão, então veja, quando eu recebo algo tão maravilhoso, eu preciso virar a Deus e dizer assim: Senhor, eu estou pronto a fazer a boa obra, eu te entrego tudo que eu tenho, eu te entrego o meu dinheiro, eu te entrego o meu tempo, eu te entrego o meu talento, eu te entrego o meu orgulho, eu te entrego minha força de trabalho, eu te entrego o meu título, eu te entrego todas as coisas. O que que isso representa? Representa nova natureza. Eu nasci de novo, nasci para Deus. Então, não basta apenas ser salvo, eu preciso dar frutos de quem é salvo. E qual é o fruto? As boas obras. Por isso, Martinho Lutero, o grande reformador, dizia que sem as obras, ninguém poderá ser salvo. Porque não basta apenas que você seja alcançado pela graça de Deus. Essa graça precisa dar frutos. E os gideões vão crescer, irmãos. E quer saber de uma coisa? Que bom que os Estados Unidos fecharam a mão. Que bom. Glória a Deus. Passou da hora. Nós não somos uma colônia americana. Nós não somos dependentes das igrejas dos Estados Unidos. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. O que Ele tem que fazer, Ele já usou os Estados Unidos, amém, glória a Deus, usou. Mas agora é o tempo de nós salvarmos os Estados Unidos, porque eles estão caídos. A moral americana está no chão, aquele povo está caído. O Evangelho não é aquilo que foi. As igrejas que estão lá hoje estão sendo transformadas cada vez mais em casas de show. A fé tem sido muito mal trabalhada lá, irmãos, porque Deus a todos nivelou no pecado, para com todos usar de misericórdia, de tal maneira que aqueles que um dia nos ajudaram, agora serão ajudados por nós em nome de Jesus. E vai chegar a hora, pode escrever isso, talvez eu não veja, em que países do mundo inteiro vão mandar missionários para os Estados Unidos, porque eles perderam a rota. Perderam a rota. Assim como a Europa, que foi o berço da reforma. Igrejas se transformaram em boates, em casas de espetáculo. Pessoas estão comprando na Europa aqueles prédios que foram templos evangélicos e reformando como casas. Mais do que nunca, quem precisa de missionários hoje não é o mundo islâmico, não é a Ásia, não é a África, é a Europa caída. O evangelho na Europa não é aquilo que foi nos dias da reforma. Mas a América Latina, especialmente o Brasil, tem se tornado um celeiro de pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, e que Deus levantará com poder para, de novo, evangelizar a terra. O Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que nos ungiu como pregadores desse século 21. Meu irmão, se dispõe a fazer aquilo que aquele menino fez. Dizer: eu sou grato a Deus e eu quero dar algo a Deus. Eu vou dar tudo que eu sou e tudo que eu tenho a Deus. E olha, eu vou te falar de uma coisa, hein? Nós temos pessoas que nos assistem pela internet, e você pode ter certeza, Mateus, você vai receber depois dessa mensagem alguns daqueles comentários, né? Falando: Deus não precisa de oferta. Bom, então vamos jogar fora a Bíblia, porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, diz que nós precisamos ofertar ao Senhor. E para terminar,
Eu vou citar de novo o Salmo 116, o verso 12, quando Davi diz: que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos que Ele me tem dado? Tomarei o cálice do Senhor e invocarei o seu nome. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?